Carlos, que está orando na igreja, e peço oração por mim, para que o Senhor Deus me dê saúde. Glória a Deus. É uma virose misturada com gripe, alguma coisa, a pressão subindo, mas Jesus está no controle. Amém? Eu oro as orações da igreja em benefício. Estaremos ouvindo. O Davizinho é o neto da irmã, filho da irmã Elisângela. Regina. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a irmã Conceição também está arriadinha, a irmã Glória. E olha que a irmã Conceição é dura na queda. Aí é um negócio. Mas com essa virose quando pega é mais. Mas ela está repreendida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento sublime, por estarmos em tua casa, Senhor, pelo privilégio de te adorar. E podermos nos reunir, Senhor, na tua presença, para buscar o teu favor, a tua cura, para buscar a tua presença. Meu Deus, nos ajuda e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, muita saúde para o teu servo, para toda a igreja e todos que estão enfermos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz. Estaremos ouvindo a nossa irmã Maria trazer as apresentações, e logo após as apresentações nós estaremos ouvindo a nossa irmã Elisângela louvar ao Senhor Maria. Quando a irmã estiver louvando ao Senhor, nós estaremos contribuindo sobre os dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Eterno Jesus, pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. E daqui a alguns minutos o Senhor estará trazendo sua oferta, os seus dízimos. Eu venho pedir, Senhor, tua bênção sobre a vida da tua igreja. Pai, tu és o Senhor que abre porta aonde não tem porta. Tu és o Deus que faz a multiplicação. E eu te peço, Senhor, que na vida dos teus filhos sejam multiplicados o seu dinheiro, sua fazenda, seus negócios. Eu peço, Senhor, por aquele que tem um empreendimento, é um microempresário, é um meio. Senhor, eu peço pelos teus filhos, Jesus, que tenha sua renda, e também te peço por aqueles, meu Senhor, que se encontram em uma dificuldade, batendo na porta, pedindo, abre as portas para os teus filhos. Eu peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Estaremos ouvindo a nossa irmã e logo após a entrevista. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém. Glória a Jesus, amém, igreja. Amém. Glória, vocês estão na casa do Senhor, então nos alegra nessa noite. Alegre, diga que vocês estão
corinho bem rápido. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é prazer. Com Jesus estamos Deus vai responder.
está ouvindo a programação infantil. Um versículo por Maria Eduarda, depois um corinho por Júlia. Venha, Maria Eduarda, falar um versículo da palavra de Deus. Pai do Senhor. Vou ler João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por Júlia, depois o versículo por Vitória.
Regiane está com a oportunidade. Enquanto ela se aproxima, eu quero pedir permissão ao meu pastor, que foi uma coisa do meu coração, para a gente, irmãos, fazer uma oração pelas crianças. A gente vê tanta violência, não é? As crianças sofrendo, né? Sendo tanta criança, irmãos, sendo oprimida. E a gente vê essas crianças louvando a Deus aqui. Vamos orar pelas nossas crianças. Você pai, você mãe, que tem uma criança, mas que você conhece alguém que está sofrendo, vamos orar pelas crianças, para Deus dar livramento às criancinhas. As criancinhas que estão aqui, dobra o joelho. Ó irmãos, é um milagre, irmãos, essas crianças estarem aqui. Porque a gente vê tanta coisa, irmãos, na internet, na televisão. Tem muita maldade no mundo, irmãos. Mas a gente orando, Deus, Ele dá livramento às nossas crianças. A irmã Regiane estará com a oportunidade. Ore comigo, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos te apresentar, Senhor, as crianças, Senhor, que aqui, Senhor, estão na tua casa. Meu Deus, tenha misericórdia, continue dando livramento. Visita também, Senhor, as criancinhas, meu Pai, que não estão aqui, mas tu podes, Senhor, estende a tua mão, Deus, e livra, guarda, Senhor, com a tua santa mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A irmã Regiane está com a oportunidade e depois estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Eu louvo meu Deus, como a irmã Mariazinha disse, que muitos gostariam de estar aqui, mas não podem, porque está no meio do hospital, aleluia, e nós, irmãos, que saímos de casa para cultuar a Deus, temos que louvar a Ele, porque Ele é grande e fiel. Ele se encontra nesse recinto. Irmãos, se vocês, aleluia, se ligar no trono da graça, vocês vão poder sentir a presença dele, porque
Deus, Ele é fiel, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estava meditando aqui enquanto a irmã falava, o texto que ela leu, Davi. Uma coisa pedirei e buscarei. Davi ele pede e vai em busca daquilo que ele deseja, ou seja, ele coloca em prática, ele vai provocar o milagre. É o que está faltando em nosso meio hoje. É pedirmos e fazermos com que o Senhor venha fazer esse milagre na nossa vida. Desde já convido toda a igreja amanhã para nós pedirmos ao Senhor em oração. Vamos pedir e colocarmos em prática. Amém? Não saiu nenhum amém? Amém? Quem que gosta de orar, irmãos? Amém, irmãos? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. A Bíblia vai dizer no versículo de número 1: E disse-lhe Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Nós bem conhecemos quem foi Davi. Davi, ele nada mais, nada menos foi, senão o segundo coração de Deus. Quando nós olhamos para essa frase em nossa mente, nós pensamos que Davi, ele era perfeito, porque logo o texto vai dizer que ele era segundo coração de Deus. Mas de fato, Davi ele não era perfeito, ele era limitado, assim como qualquer um de nós nesta noite. O que fazia diferença na vida de Davi é que ele tinha uma entrega de corpo e alma ao Senhor. O fato de ele ser um segundo coração de Deus era porque ele era sincero. No seu salmo, do Salmo 51, se não me falha a memória, o texto vai dizer, depois que ele peca, ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Davi ele não vai parar e viver, ele vai olhar para o Senhor e dizer: a culpa não foi dela, a culpa não foi dele, a culpa foi minha que falhei. Mas se porventura, Senhor, tira qualquer coisa, porém só não tira a tua presença. Era isso que fazia Davi diferente de Saul. Saul teve a sua oportunidade de glorificar a Deus, até começou bem, mas logo começou a fazer o que não agradava aos olhos do Senhor, e com isso perdeu a oportunidade de permanecer no trono. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que nos dá oportunidade, e cabe a nós queremos fazer conforme o seu querer, porque não é que Deus ele dá uma oportunidade e ele não tira, muito pelo contrário, porque a obra não pertence ao pastor Jael, a obra ela pertence ao Senhor, e o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, porque a obra é dele e ele faz tudo o que lhe apraz. A Bíblia relata que Saul e seu filho morrem na peleja, na guerra, na batalha. E o texto vai dizer que Davi, ele quer fazer algo para beneficiar alguém que ficou da linhagem de Jonatas ou de Saul. Davi não conhece
a família que ficou da casa de Saul. Ele chega até um homem por nome de Ziba e vai lhe fazer uma pergunta: porventura ficou ainda alguém vivo da casa de Saul para que eu possa o beneficiar da parte do Senhor? E o texto vai dizer no versículo de número 3 que a resposta vem até Davi. Meu rei, ainda há alguém que ficou da casa de Saul. O nome dele é Mefibosete, vírgula, porém aleijado de ambos os pés. O texto vai dizer em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo 4, que quando a notícia chega na casa de Saul, a ama vai pegar aquela criança por nome de Mefibosete, vai colocar entre os seus braços e apressadamente ela vai correr para que aquela criança não seja assassinada. E nessa trajetória o texto vai dizer que ela deixa essa criança escapar, cai no chão e quebra as suas duas pernas, ficando essa criança roxa. Eu estava meditando nesse texto e quando nós vamos examinar, nós vamos perceber que a ama ou a empregada, ela exercia um grande papel. Quando a mãe ela não poderia amamentar, era chamada alguém da casa ou contratava alguém e dava para aquela empregada cuidar dessa criança como se ela fosse a própria mãe, como ela fosse dar a vida pelaquela criança. Mas o texto ele é bem claro em relatar que aquela mulher ela teve esse descuido, deixando a criança cair ao chão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é essa criança? Essa criança possivelmente lá na frente seria a criança que iria sentar no trono. Ou seja, não era uma criança qualquer, era uma criança da linhagem real. Então aquela mulher ela tinha que ter o máximo de cuidado, ela tinha que dar a sua vida pelaquela criança, porque o que estava em suas mãos, a responsabilidade que foi entregue àquela mulher não era para qualquer uma, era pessoas escolhidas, específicas, e essa mulher foi incumbida de cuidar dessa criança. Mas só que quando ela fica sabendo da notícia, ela vai ficar desequilibrada, ela não vai saber agir da forma correta, ela pega a criança de todo jeito, coloca de todo jeito nos braços e sai correndo pela rua fora, até chegar ao ponto daquela criança escorregar e cair no chão e ficar deficiente. Eu meditando nisso, o Espírito Santo falava comigo, e ele falava no meu coração, dizendo: o que é que eu e você temos feito com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Qual tem sido o cuidado que nós estamos tendo com aquilo que Deus nos confiou? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Deus nos confiou é algo precioso, não pode se carregar de toda forma, não pode agir de toda maneira. Louvado seja o nome do Senhor. É da linhagem real. Você não pode pegar de qualquer jeito, levar de qualquer jeito, como se fosse algo qualquer. Não, foi o rei que entregou nas suas mãos. Então cuide, zele, louvado seja o nome do Senhor, porque aquela criança era o futuro do reinado de Israel. Aquela criança, ela não nasce deficiente, ela nasce sã, saudável, com suas pernas, mas por um descuido dela, ela agora vai sofrer traumas. Aquela criança agora vai ficar indiferente das demais. Alguém olhava para aquela criança e não queria estar perto.
olhe e veja algo tão pequeno, tão minucioso, mas foi algo que Deus lhe confiou. Então cuide, dê o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela criança, ela é levada para distante do seu palácio. Aquela criança já não tem mais o aconchego do palácio, já não tem as melhores comidas, louvado seja o nome do Senhor, já não tem o abraço da mãe, já não tem mais o abraço do pai, porque ela foi rejeitada. Mas Davi, ele vai fazer a pergunta: existe alguém aí da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência? Louvado seja o nome do Senhor. E vai aparecer alguém e vai dizer: existe, porém ele é aleijado. O livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 24, vai dizer: Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. A ordem foi dada para Adão e Eva: se comer, morre. Porém, a morte era espiritual. Mas como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Essa deficiência de Mefibosete eu quero trazer para nós como pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como Deus deu a ordem para que ninguém comesse daquele fruto, e comendo Adão e Eva, o pecado veio à humanidade, e eles agora são expulsos do jardim do Éden, e é colocado querubins para que eles não retornassem. A mesma coisa aconteceu com Mefibosete. Ele estava no seu palácio, louvado seja o nome do Senhor, ele estava sob os cuidados, mas devido ao que aconteceu com ele, ele agora é expulso. Ele tem que ser levado para longe da sua habitação, longe de tudo e de todos, louvado seja o nome do Senhor. Por conta do pecado, era impossível o homem retornar ao jardim do Éden. Por conta do pecado, era impossível voltar ou ter a comunhão com Deus. Por conta do pecado, era impossível Mefibosete sentar à mesa do rei, porque ele era deficiente, ele era coxo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que no Velho Testamento, quem era defeituoso não era visto como uma pessoa sã. Elas eram excluídas de tudo e de todos. Ninguém queria sentar perto. Era como se fosse um mau exemplo. Era como se uma pessoa não tivesse caráter. Era como se alguém tivesse uma enfermidade contagiosa. Ninguém queria estar perto dela. E era assim que Mefibosete se encontrava. E era assim que um dia nós também estávamos. Estávamos deficientes através do pecado que veio sobre toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto, ele continua dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 4 vai dizer: e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: este está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou o rosto por terra e se entregou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, louvado seja o nome do Senhor, porque certamente usarei contigo de beneficência.
Se nós formos meditarmos nesse texto, vou ter que atentar aqui, vou pular alguns versículos porque o tempo já está avançado. Se nós formos meditarmos aqui, a vontade de Ziba não era que Mefibosete fosse beneficiado. Muito pelo contrário, a vontade de Ziba era que Mefibosete fosse exterminado, porque ele era defeituoso, era coxo. E quando alguém assumia o trono do rei, ele estava ali como rei agora, a ordem era que o rei que estivesse sentado no trono tinha que exterminar toda a descendência do antigo rei, para que ninguém se levantasse contra o rei atual. Então o único que permanece é Mefibosete. Aparentemente, quem olhava era um coxo, não aparenta medo algum. Esse daí é um coitado, é um qualquer. Não sei se ele andava embolando ou se arrastando, eu não sei se ele conseguia ficar de pé, mas ele era coxo, aleijado. Então Davi, como homem perito de guerra, ele poderia muito bem facilmente mandar homens e matar Mefibosete. E Ziba esperava exatamente isso, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer: olha, ainda existe alguém, é Mefibosete, porém ele é aleijado. É como se ele estivesse dizendo: olha, ele é defeituoso, rei Davi, ele não serve para o reinado, ele não presta para cantar, ele não presta para pregar, louvado seja o nome do Senhor, ele não presta para dirigir, ele não presta para reger, ele não presta para tocar instrumento, ele é inútil, ele não serve para nada. Mas só que Ziba, ele não sabe o que tinha acontecido com Davi e Jonathan lá dentro da floresta. E o que foi que aconteceu, irmão? Um pacto. E o pacto de Jonas com Davi foi: olha, se eu permanecer vivo, louvado seja o nome do Senhor, eu vou cuidar dos teus e da tua família. E Davi disse: se eu ficar vivo, eu também prometo fazer uma aliança contigo. E o que sobrar da tua casa, eu também irei cuidar. Só que esse pacto ninguém viu. Esse pacto ninguém ficou conhecendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que esse pacto ficou registrado nos céus. No capítulo de número 5, Davi, ele é colocado no trono. E a primeira coisa que ele faz é se lembrar da promessa que ele fez a Jonathan. Louvado seja o nome do Senhor. Chega Davi com todo o cavalo, chega Davi com todos os seus cavaleiros armados, vamos para Lodebar. Na mente de Ziba é o fim dele, é o fim de Mefibosete, louvado seja o nome do Senhor. Ele agora já era, não tem como mais, eu vou assumir, porque eu sou o único que fiquei aqui da casa de Saul, então eu vou agora receber os benefícios que pertenciam a Mefibosete. Mas só que para o desprezo de Ziba e para a glória do nome do Senhor, o que Davi fez o pacto lá atrás, ele vai cumprir na íntegra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 8: e então se inclinou e disse: quem és tu, servo, para tu teres olhado para um bom morto tal como eu? E o versículo 9 vai dizer: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Quando a gente medita nesse texto, vem logo na minha mente o que Jesus Cristo fez por nós. O mundo lá fora olhava para nós, é só um alcoólatra, é só um embriagado, um drogado, um endemoniado, é uma meretriz, só vivia fazendo isso, fazendo aquilo, não presta para nada, louvado seja o nome do Senhor. Mas o textual de João capítulo 3, versículo 16 vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira
que deu seu único Filho por todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós não merecemos isso. Nós não é mérito nosso de estarmos aqui, porque nós éramos defeituosos. Era impossível nós chegarmos diante da presença do Senhor, porque o pecado nos afastava de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é o que está lá em São Mateus capítulo 27 e o versículo 51 que diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Versículo 52: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Era quando alguém dizia: o irmão Val não presta para nada, não serve para nada. Aí Deus vivo desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e disse: ele serve sim, ela serve sim. E quando ele vai para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele grita: está consumado. O véu é rasgado de alto a baixo, e aquele que dizia: o irmão Val não pode sentar na mesa do rei, ela não pode sentar na mesa do rei. Mas quando o preço lá da cruz foi pago, agora o irmão Val ele não pode sentar, a irmã também pode sentar, porque o preço ele foi pago por mim e por você. Não tinha como ele estar na mesa, nem comer continuamente com o rei, porque era coxo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou concluir, porque as horas eram. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus o ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pagando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A minha e a tua dívida, ela já foi paga lá na cruz do Calvário. Satanás, ele não tem mais autoridade de apontar o seu dedo para a minha e a tua casa e dizer: você deve, você ainda deve. Aí você pode dizer: para trás de mim, Satanás, porque alguém, louvado seja o nome do Senhor, mais poderoso do que eu, que tem mais condição do que eu, ele foi lá na cruz do Calvário e morreu em preço de cruz, e a dívida que era minha, ele pagou na íntegra. Aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 vai dizer: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Elas iam dizendo: olha, ele é coxo, aleijado, não serve. A Jesus está dizendo: mas no último dia a trombeta vai tocar. Aquele que não tiver braço vai ganhar um braço novo. Aquele que não tiver perna vai ganhar uma perna nova. Aquele que morreu nas águas, o mar vai dar conta. Aqueles que foram queimados no fogo vai dar conta. E ele irá subir, irá se encontrar com o Senhor dos ares. E o texto vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, capítulo 19 de Apocalipse: regozijai-vos e alegrai-vos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se acordou. Versículo 9: e disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que é que o irmão Paulo quer dizer
Mefibosete não poderia sentar porque ele era coxo. Mas 1 Coríntios 15:52 vai dizer que quando antes da última trombeta soar, ele receberá novas pernas. Não só acaba por aí, ele também não poderia sentar à mesa do rei porque ele era defeituoso. Mas Apocalipse está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, porque pelo menos nós não. É porque lá existe também uma mesa que está aguardando aqueles que são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá defeituoso, não haverá mancos, não haverá coxo, lá será todo mundo perfeito, porque o nosso corpo será transformado e seremos semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. E a palavra de Deus para nós é: permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus permaneça abençoando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se porventura em nosso meio, assim como foi pregada a palavra, se tem alguém defeituoso em que o mundo não me aceita, o Senhor Jesus, o Rei, Ele está te convidando para comer na mesa dele. Louvado seja o nome do Senhor. As críticas sobre Mefibosete eram grandes, mas a promessa era maior. Qual era a promessa? Que ele iria sentar na mesa do rei. Os discípulos se alegravam porque eles expulsavam demônios, os demônios eram sujeitos, os enfermos eram curados. Aí Jesus, olhando para a felicidade dele, disse: estou alegre por conta disso, mas antes alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Não existe alegria maior do que essa, de você ter a convicção dentro da sua alma que se a trombeta tocar hoje, você estará salvo e irá cear eternamente com o Senhor. Então, se existe alguém em nosso meio que ainda não professa a nossa fé, o Senhor Jesus está lhe dando essa oportunidade. Se não tem, que Deus permaneça abençoando em nome de Jesus. Amém? Amada igreja, queremos agradecer a Jesus por esta oportunidade, este culto maravilhoso. Que Deus abençoe essas crianças, as dirigentes, as tias. Que Deus ajude vocês, grande graça, sabedoria, que eles possam crescer e fazer essas crianças mudarem o temor da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, sexta-feira próxima, eu quero fazer uma reunião com toda a juventude. Manda ele, fale aí o pessoal da área, que ele vai fazer uma reunião sexta-feira, em nome de Jesus, com toda a juventude. Não falta ninguém. A oração amanhã para toda a igreja. A oração ela vai essa semana para a próxima semana, ela vai passar por uma mudança. O horário vai ser o mesmo, a oração vai ser a mesma. Só vai haver uma mudança. Nós estaremos implantando aqui na oração oficial o que o pastor Roberto, nosso presidente, já orientou em todo o estado de Pernambuco.
mas aqui ainda não tem, conforme ele acertou e reuniu. E eu quero implantar, seguir o que a nossa igreja rege. Amém? Então, segue-se normal em oração. Mas na próxima semana, segunda-feira, é no mesmo horário, só que haverá alguma mudança. E depois eu passarei primeiro, eu vou conversar com os presbíteros e com os diáconos e oficiais, passar para eles e depois passarei para a igreja. Não passo agora para a igreja, porque não passei primeiro para a liderança da igreja. Então, sexta-feira, teremos uma reunião e estará presente também os nossos presbíteros. Sexta-feira, participará também os nossos presbíteros da nossa reunião com a juventude. Nosso irmão, o professor Val, ele tem as lições do discipulado, tá? Com ele algumas aqui, vocês que ainda não tem a lição, deram o nome, ou quem não deu o nome a ele, veja quantas lições vai precisar para que essa semana eu traga e marque um dia para começar a aula. Espaço tem sala lá em cima, tem sala lá embaixo, tem sala toda. Veja um dia para começar o discipulado. A nossa EBD, meus irmãos, a Escola Bíblica Dominical, só que a nossa do sábado aqui, por mim, eu já tinha botado ela para domingo de manhã, mas, por força maior, não, tudo bem, por força maior, a gente está no sábado, mas é porque não pense que eu não estou acompanhando o trabalho, não. Eu acompanho o trabalho. E eu tenho uma preocupação muito grande com a área de ensino da igreja. Eu tenho uma preocupação na doutrina, eu tenho uma preocupação na oração, eu tenho uma preocupação no discipulado, toda a área de ensino e a EBD. Não, porque o sábado é melhor, porque domingo é não sei o quê. Está defasado a escola dominical do sábado. Está defasado a escola dominical do sábado. E se é para estar defasado no sábado, então deixa defasado no domingo. Porque pelo menos eu ganho no domingo e eu tenho mais tempo de vir no domingo do que ver no sábado. Mas aí nós não estaremos mexendo na EBD. A EBD continua no sábado. A igreja inteira, irmãos. Então, os adolescentes, a melhor sala que tem é os adolescentes. Os jovens e adolescentes, amém. Esses dias teve uma certa dificuldade, mas tem um equilíbrio maior. Então eu convoco os obreiros, os irmãos, para virem à escola dominical. As irmãs participem também da escola dominical. Nós estaremos observando a questão, temos a nossa doutrina, que precisa tomar um certo cuidado com a igreja, para que a igreja entenda a questão de participar do culto de ensinamento, tanto do culto de oração, todos os cultos da igreja. Quinta-feira aquele ensaio, a ensaio de vocês, né? É na quinta. Quinta-feira é aqui, e as adoradores por excelência, está aqui dia mesmo no ensaio. Não tem ensaio mais não? É a questão de som, né? Para botar uma caixa lá embaixo. Essa semana vamos verificar se precisar de levar esse caixa aqui, ó. Porque
esse caixa aqui, ele pega tudo aqui. A gente bota ele lá por enquanto, e vocês ficam fazendo o ensaio de vocês. Então, os presbíteros, os diáconos, me ajudem aí nessa questão para me lembrar. Porque um trabalho como esse não pode parar. O conjunto da igreja, como o eletrônico, como o conjunto das irmãs, como o vocal, não pode parar. Eu preciso que os presbíteros me ajudem, os diáconos, os oficiais me ajudem nesse sentido. Então eu quero encerrar o trabalho do Senhor, trazendo todos esses avisos, segue-se o trabalho da igreja, círculo de oração. Eu vou fazer uma reunião com as irmãs da comissão. É terça-feira, né? Terça é ensaio, né? Terça-noite. A consagração de vocês podem voltar para o domingo de manhã. É melhor. Vejamos aqui. Eu tiro a escola, não boto a escola no sábado, boto a consagração das irmãs no domingo de manhã para vir 2 ou 3. Aí eu deixo na quarta ou qualquer dia da semana. Qual é o dia? Por quê? Na quarta não vem ninguém. E no domingo vem ninguém? No domingo é mais fácil porque eu sei que na quarta muitas irmãs trabalham. Então, dia de semana, se tem uma certa dificuldade, então vai para o domingo. Então, o domingo, que fica como consagração, domingo de manhã, é oração missionária. Então, junta as duas orações. Missionária e a consagração da comissão. Amém, meus irmãos? Tem alguma dificuldade aí de unir as duas orações aí? Não, né? Então, amanhã missionária, nós temos uma direção que é a irmã Sueli, Patrícia, né? Aparecida, desculpa, irmã. Ela é dirigente, tem uma liderança e vamos fazer então assim. A escola continua no sábado e no domingo pela manhã a consagração da comissão. Quanto mais cedo melhor. Se você estudar de 6 horas em diante, termina mais cedo. Se acha muito, volta de 7 às 9 ou de 7 às 8h30. Importante é fazer a consagração. Amém, meus irmãos? Mas eu preciso, terça-feira, eu acredito, conversar com as irmãs. De 7 às 9. Aí já começa no próximo domingo, né? Próximo domingo, 7 às 9. Lembrando que eu não vou parar a oração do Senhor. Então vai dividir o trabalho, aí você prega, dirige e faz tudo junto em nome do Senhor Jesus. Tem caderneta para cá, tem caderneta para lá, então faz a obra do Senhor Jesus. Vamos agradecer o trabalho do Senhor em nome do Senhor Jesus. Preciso que a igreja não se cai de pé. Preciso que a igreja nos ajude. A revista da Escola Bíblica, da EBD, está aqui o nosso dirigente, o presbítero, Carlos e irmão Val. Aí vocês venham, participem da Escola Bíblica Dominical. É o Daniel, o livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 12, e versículo 3. É muito bom versículo. Tu, porém, vai até o fim, porque reposarás e estarás na tua sorte do fim dos dias. Então, nossa, está começando, porque só temos a diferença entre o pai e ele aqui. Eu sei que cada estrada na frente. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Permaneça fiel ao Senhor. Estaremos orando por você
e viva a bênção sobre a sua vida. Deus parabéns, viu? Jesus te guardando, te abençoando, lhe dando vidas, vidas, vidas. Sabe a igreja que é uma parte do Senhor Jesus? Assim oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Deus amado, nesta noite, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, pedindo a tua presença, ó Deus, orando por esse Pai que completou mais de um ano, ó Deus, que irrita, Senhor, abençoa poderosamente, ó Deus, essa família, ó Deus, abençoa, ó Deus, nosso pastor e família, abençoa, Senhor, nesta noite, porque aqui dia a tua palavra, abençoa os obreiros, prefeitos, diáconos, os auxiliares, meu Deus, Jesus, nesta noite, meu Pai, leva-nos, Pai, debaixo da tua mão poderosa, dá-nos uma noite de som para que tu debaixo da tua mão. Assim eu peço que agradeço no nome de Jesus. O grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que esteja sobre o povo de Deus, e todos digam amém.